Boa noite, meus amigos. Boa noite, pessoal. Vamos esperar mais um pouquinho aqui, o pessoal começar a chegar pra gente começar a nossa live de hoje. Vamos esperar um pouquinho. Boa noite, boa noite. Hoje a gente vai estar falando sobre a estrutura familiar em um mundo tecnológico, em um mundo de tecnologia excessiva. Tá certo? Vamos esperar aqui nossos amigos irem entrando. Boa noite. Hoje a gente vai estar tratando desse tema, né? De estruturar a rotina familiar nesse mundo de tecnologia excessiva. Certo? Vamos aguardar só mais um pouquinho. O pessoal começa a entrar aqui. Boa noite. Vamos esperar um pouco. O pessoal começa a entrar aqui na nossa live de hoje, né? Esse tema é muito importante porque às vezes a gente perde muito tempo, né? Usando as nossas tecnologias, os nossos aparatos tecnológicos. Mas eu vou esperar mais um pouquinho para poder começar a falar aqui com vocês. Tá? Só mais um minutinho pra gente começar, tá bom? Então, pessoal, vamos começar, né? Quero dizer mais uma vez boa noite, seja bem-vindo aos nossos 30 minutos, os meus 30 minutos com você. Né? Meu nome é Bruna e aqui na minha página você encontra dicas, você encontra tudo sobre como organizar a rotina familiar, né? E hoje, nessa noite, eu quis trazer para você o tema de como estruturar a família familiar, a rotina familiar, né, nesse mundo de tecnologia excessiva. Eu trouxe esse tema porque algumas pessoas me perguntam como fazer para organizar a rotina, né? Muita gente me manda mensagem, hoje mesmo uma pessoa me mandou mensagem, que eu ainda não consegui responder, né? Mas eu vou responder ainda, perguntando, né, sobre como organizar a rotina, né, da família. Porque, assim, eu tenho muitas atribuições, minha vida é bem corrida, e se eu não tiver uma organização, se eu não mentalizar, se eu não tiver uma organização do que eu preciso fazer, o dia passa e eu não consigo fazer nada, se eu olhar só para a quantidade de coisas que eu tenho para fazer no dia, né? E aí, uma coisa que eu posso falar, com certeza, né, sem dúvida nenhuma, né? Uma coisa que eu tenho certeza que precisa ser reorganizada para ter mais tempo na sua rotina é renunciar ao tempo de redes sociais, renunciar ao tempo de tecnologia, né? Às vezes a gente passa muito tempo, a gente perde muito tempo no nosso dia. Às vezes a gente acha que é assim, vou só dar uma olhadinha aqui, né? E nessa olhadinha aqui a gente passa muito tempo, né? E aí eu trouxe esse tema justamente por isso, né? Para que a gente possa começar a pensar o que a gente precisa reorganizar na nossa rotina, né? E quanto tempo que a gente pode dar para isso no nosso dia. Porque às vezes a gente quer ter mais tempo, para fazer várias coisas, né? Mas o nosso dia só tem 24 horas, né? Então a gente precisa saber aproveitar esse tempo que a gente tem, né? Esses 24 horas, né? Não vai aparecer mais do que 24 horas no seu dia. Então realmente você precisa, né, pensar no que você pode renunciar. Né? Provavelmente não vai ser o tempo com a sua família, provavelmente não vai ser o tempo do seu trabalho, né? Então, provavelmente a resposta para isso, uma das coisas vai ser renunciar ao tempo, às redes sociais, né? Ao aparato tecnológico, né? E não só você, mas os seus filhos também, né? O seu esposo também. Eu te peço que você comece a pensar quanto tempo, né, eu tenho gasto nas redes sociais, ou quanto tempo meu esposo tem gasto nas redes sociais, ou quanto tempo os meus filhos têm gasto nas redes sociais, no celular, nos jogos, né? Quanto tempo, né? Para que você possa começar a readaptar a sua rotina, porque quando você passa esse tempo, né, acaba que você perde o tempo que você teria para estar com aquelas pessoas que você ama, né? A gente pode ver que com a pandemia, a dependência da tecnologia se tornou cada vez maior,
né? Antes a gente tinha uma certa dependência das redes sociais, né? Porém, com a pandemia, o aparato tecnológico ficou ainda mais... a gente ficou dependendo ainda mais do aparato tecnológico. Por quê? A gente precisou trabalhar somente usando os nossos computadores, a gente precisou estudar online, a gente precisou conversar com os nossos amigos, com os nossos familiares online. E acaba que tudo isso fez com que a gente ficasse ainda mais dependente, né? Das redes, né? Do WhatsApp, do computador, de todos os aplicativos que também nos ajudavam a fazer o nosso trabalho, né? E aí, nesse tempo da pandemia, a gente também não tinha muito o que fazer, né? Então, a diversão das pessoas era entrar numa live e ficar assistindo live de artistas, né? Ligando para os seus amigos através do FaceTime, do WhatsApp. E acabou que a gente ficou muito dependente das redes sociais, muito dependente do computador, né? Muito dependente de estar sempre com o celular na mão, né? E aí, a gente pode pensar, né? O que eu posso fazer para reduzir, né, a minha dependência, né? Porque isso impede realmente a gente de se comunicar. A gente vê que muitas vezes você tá numa mesa, né, de jantar com a sua família, o seu filho tá com o celular de um lado, o seu marido tá com o celular do outro, né? Às vezes a televisão tá ligada na sala e você não consegue conversar mais com a sua família. Você não consegue mais ter tempo para conviver com a sua família, nem na hora do jantar, nem na hora das refeições, né? Então, deixar esse tempo, né? De diminuir, né, esse tempo com o acesso à tecnologia vai fazer com que melhore a sua saúde mental, a sua saúde espiritual e, acima de tudo, a sua saúde familiar também, né? Porque vocês vão ter mais tempo para conviver uns com os outros, certo? Então, eu quero te pedir hoje que você use essa oportunidade que eu tô te dando, né, nesse tempo, de refletir como que você vai fazer para diminuir, né? Em que você pode melhorar o seu relacionamento familiar, né? Você tem conseguido conversar com seu esposo, você tem conseguido conversar com seus filhos, né? Você tem levado instrumentos eletrônicos para a cama, né, na hora de dormir, instrumentos tecnológicos. Os seus filhos ficam trancados no quarto, né, assistindo, jogando. O que eles têm feito, né? E como é que você pode refletir e pensar em modificar isso, né, nessa sua estrutura? Porque às vezes você nem percebeu. Como eu falei no início, a pandemia fez com que a gente ficasse, né, com essa quantidade de informação, com essa quantidade de tecnologia, mas é preciso que a gente comece a desacelerar, né, o uso contínuo desses mecanismos, porque senão a gente só se fecha para dentro da nossa casa e se abre para o externo, né? E as pessoas que convivem com a gente, elas não vão mais nem conseguir conviver com a gente, não vão mais nem conseguir conversar com a gente não vai ter mais assunto para tratar dentro de casa, né? Porque a convivência exterior é muito forte e dentro de casa a gente não convive mais, né? Então, eu vou te dizer uma coisa, assim, que me fez pensar muito sobre isso, sabe? Muito mesmo. Quando, mais ou menos uns 2 anos atrás, eu tive a Esté, né? E eu tive um problema de saúde grave, né? Eu tive infecção generalizada, como alguns já sabem, né? Pela segunda vez, né? E nesse período eu realmente comecei a refletir sobre muitas coisas na minha vida de novo, né? Como na primeira vez, mas agora ainda mais, de novo. E tomei a decisão de sair das redes sociais nesse período, né? E agora em maio, como vocês já devem estar acompanhando aí no meu Instagram, né? Eu voltei, né? E passei quase 2 anos sem ter acesso às minhas redes sociais, né? Inclusive até o meu Facebook eu apaguei tudo. Aqui o Instagram eu tinha deixado em stand-by. Até hackearam a minha conta na época. Mas eu posso dizer que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida nesse período, né? Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque eu não tinha essa dependência de estar direto com o meu celular na mão, né? Olhando o que os outros estavam fazendo ou expondo a minha vida, né? Foi a melhor decisão que eu tomei. E para aquele período, né? Depois eu voltei, né? Realmente, se você for acompanhar lá na minha página, né? Eu voltei justamente porque eu senti que Deus me chamava a um trabalho aqui, né? Nas redes sociais. Mas se eu realmente posso dar um conselho, fuja das redes sociais, né? Fuja, né? A menos que você tenha, né, alguma coisa que você precise fazer aqui,
né? Mas fuja, se for o caso. E nesse período, né, eu comecei a pensar que eu precisava ter mais tempo. Eu precisava ter mais tempo para minha família, precisava ter mais tempo para minha filha, que tinha acabado de chegar. Eu precisava ter mais tempo para terminar as minhas aulas, né, que eu estava estudando na época, né? Eu precisava ter mais tempo para me relacionar com Deus, né? Às vezes a gente fica no celular, né, por muito tempo e não se relaciona nem com Deus mais, né? Então, nesse período, eu decidi sair das redes sociais, né? E foi realmente a melhor decisão da minha vida, né? Então, por que que eu decidi voltar, né? Como eu falei, né, anteriormente? Porque eu vi que eu tava conseguindo ter uma vida muito boa, né? Assim, muito tranquila com a minha família, né? Conseguindo organizar a minha vida. Mas eu percebi que eu precisava mostrar que, sim, a minha vida, eu tinha, sim, uma família linda, mas que outras famílias também poderiam ter uma estrutura boa, né? Ter uma família linda, né? Ter famílias maravilhosas, como a minha, né? Eu percebi que posso, sim, utilizar as redes sociais para uma coisa boa, né? Que é fazer com que outras famílias sejam tão belas quanto a minha, né? E aí foi por isso que eu voltei, né? Mas foi por um objetivo, né? E eu sei que parece, né, que nos dias atuais é impossível a gente viver sem tecnologia, né? Parece que é impossível, né? E eu digo a você, realmente é muito difícil, né? Porque até hoje a gente trabalha com tudo isso, né? Eu, por exemplo, não tenho como viver 100% sem tecnologia aqui em casa, porque eu uso para o meu trabalho. O meu esposo é software engineer, ele precisa disso para trabalhar também, né? Então a gente não tem como viver sem tecnologia, mas a gente tem como reduzir o uso, né? Reduzir o uso para dar uma qualidade de vida maior, né? Então a gente pode se reeducar no uso da tecnologia. Porque às vezes a gente pensa assim, por exemplo, a gente quer falar para os nossos filhos que eles não devem fazer tal coisa, não devem ficar muito tempo jogando, não devem ficar muito tempo no celular. Mas na verdade, eu mesmo não sei me educar quanto a isso, né? Então, eu preciso me educar quanto a isso para poder educar os meus filhos também quanto ao uso das tecnologias, né? Eu não sou a favor de pessoas que dizem assim, criança não pode assistir televisão, não pode utilizar celular. Por quê? Eu não tenho como falar isso pro meu filho se eu uso o meu celular, se eu trabalho com o meu celular, se eu trabalho com o meu computador, se eu vou sim tirar um tempo para assistir um filme com a minha família, eu não posso fazer isso, né? Mas eu preciso limitar o uso da tecnologia para os meus filhos, eu preciso educar os meus filhos nisso, né? Até porque eles vão crescer, né? E eles vão ser adultos em que eu não vou estar mais limitando a vida deles. Então, eles precisam saber sim utilizar esses equipamentos também, né? Ainda mais no mundo cada vez mais tecnológico, é impossível eu simplesmente tirar, né, a tecnologia da vida dos meus filhos, né? Mas eu preciso educá-los e ajudá-los a saber que tem um limite para usar, né, as tecnologias, né? Aqui em casa, por exemplo, a minha filha mais velha, ela só pode assistir televisão, ela só pode utilizar o telefone e celular para jogar, alguma coisa do tipo, nos finais de semana. Pronto, esse é o limite da minha casa, né? A gente, por exemplo, aqui em casa não tem televisão na sala da nossa casa. Aqui não tem televisão na sala, aqui não tem televisão nos quartos, né? A televisão, na hora de jantar, não existe isso aqui. Porque a televisão nem na sala fica da nossa casa, entendeu? Então, assim, a minha filha de 2 anos, por exemplo, ela mal vê, né, um celular, um computador, uma televisão, né? Ela foi educada para até os 2 anos não ver isso. Então, ela nem se adapta, nem se acostumou com isso, né? Coisas que eu fiz de maneira diferente com a minha filha, né, a mais velha. Porque na minha filha mais velha, na época, eu deixava ela ver, né, televisão mais cedo. E eu percebo que a melhor coisa que eu fiz foi fazer com que a Esther nem tivesse acesso a isso, porque ela já não é tão dependente quanto a minha filha mais velha, né? Então você pode falar assim, mas os meus filhos não largam, né? Mas o que você pode fazer? Meus filhos não largam o celular, meus filhos não deixam de assistir televisão. Eu não tô pedindo pra você dizer pra eles que não deixe, né, eles fazerem isso, mas você precisa limitar, né? Esse é o nosso papel como pais e mães, é educar o nosso filho, dar limites aos nossos filhos. Então a gente precisa saber limitar esse uso para que eles possam sim se educar em relação a isso, né?
A gente precisa se educar em relação a isso e a gente precisa educar os nossos filhos também a isso, né? Então, quando você pensa que você vai num restaurante, você quer me fazer eu ficar triste por dentro, eu ir num restaurante, ver uma criança sentada na mesa com um tablet. Ou você tá indo no supermercado e tem uma criança com um tablet no carrinho do supermercado enquanto a mãe tá fazendo compra, né? Ou você tá tendo que jantar em casa e a mãe ou o pai deixar o menino assistindo no celular para poder comer. Porque até para comer a criança é dependente. Sem o celular a criança nem come, né? Isso me corrói por dentro, né? E aí você me pergunta assim, certo, Bruno, meu filho não consegue comer sem isso, meu filho não consegue ficar no restaurante sem assistir. Eu não consigo fazer outra coisa sem o meu filho tá dependendo disso. E aí eu vou te dizer, você é a mãe, você é o pai. Então, limite o seu filho, eduque o seu filho. Porque se você não fizer isso, quem é que vai fazer? Né? Se você não educar o seu filho para isso, quem é que vai educar o seu filho para isso? Não vai ter outra pessoa, meu amigo. Me desculpe eu lhe informar, né? Quando às vezes a gente quer que a escola, né, faça tudo na vida do nosso filho. Que a avó, que o avô que cuidam, né, faça tudo na vida do nosso filho. Mas me desculpa eu te dizer, quem vai ter que limitar é você, né? Você quer realmente que o seu filho fique numa mesa, né, para comer e só consiga comer se for usando um celular e usando um telefone? Eu vou lhe dizer uma coisa. A Mariana, minha filha mais velha, ela chegou pra mim nos últimos dias pedindo um tablet. Aí eu fui perguntar pra ela, o que você quer fazer com o tablet, né? Ela, é porque o seu celular não consigo baixar os jogos que eu quero, né? É muito limitado, a memória tá ruim. Eu falei pra ela, não, você não vai ter um tablet. Pra que você quer um tablet? Você não precisa de um tablet, né? A gente poderia comprar um tablet, né? Eu falei, se a gente comprar futuramente um tablet, vai ser para uso comum da nossa casa, mas não vai ser para você, não é só seu, você não precisa disso, né? Então, às vezes a gente quer hiperestimular os nossos filhos, eles ficam hiperestimulados, né? A gente fica colocando um monte de coisa para eles se tornarem independentes, quando na verdade eles não precisam de nada disso, né? O que eles precisam? Eles precisam de ócio, eles precisam de tempo livre, para eles poderem colocar a criatividade em prática, é isso que eles precisam, né? Quando você vai começar a reduzir, como é que você vai fazer então para reduzir o uso dos equipamentos eletrônicos dos seus filhos, né? Ou seus mesmo. Ou começar a conversar com o seu esposo sobre o que fazer, né? Para diminuir esse uso, né? O que vocês vão fazer, né? Para os filhos, o que você vai fazer? Se seu filho passa o dia inteiro assistindo televisão, você vai ter que limitar o horário. Aqui em casa, o nosso limite, como eu falei, é só final de semana, né? Dias de aula não tem televisão, não tem tecnologia para criança, nada disso, né? Mas eu não posso dizer que você vai fazer na sua casa, né? Mas o que eu te garanto é que você precisa diminuir, porque senão você não vai ter convivência, porque o tempo todo seu filho vai estar com um telefone, vai estar com um smartphone, vai estar com um computador, seu marido com o celular para um lado, você para o outro. Não tem como ter convivência dessa forma, certo? Então, em relação aos filhos, o que você vai fazer? Se ele passa o dia inteiro, você vai ter que limitar o tempo. Eu não posso te dizer quanto tempo, mas você vai ter que limitar. Se é o dia todo, te sugiro deixar assistir, por exemplo, só um período, só de manhã, só de tarde, não sei, né? E no período que o seu filho não estiver assistindo, no período que o seu filho não estiver no telefone, não estiver na televisão, você vai precisar dar uma atividade para o seu filho. Você vai precisar ter uma atividade com o seu filho, né? Porque se você simplesmente dizer assim, não, meu filho, você não vai assistir, não. A criança, ela já tá tão acostumada a estar o tempo todo hiperestimulada pelas telas que ela não vai ter mais condição, capacidade de pensar no que ela vai fazer. Ela vai ficar ansiosa, porque ela não vai ter o que fazer, né? Então você também vai precisar começar a ensinar o seu filho a saber o que vai fazer se ele não tiver com acesso às telas, entendeu? A situação tá tão difícil que a gente precisa até ensinar a criança hoje em dia a brincar. A gente precisa até ensinar a criança a conversar, porque ela não consegue mais, né? Elas estão tão dependentes que eles não conseguem mais. É bem parecido com a gente também, né? Às vezes a gente tá tão dependente de estar sempre com o telefone que quando tá numa roda a gente já não consegue mais conversar, já pega o telefone pra fazer alguma coisa, entendeu? E o tempo livre, o ócio, ele vai deixar o teu filho exercer outras atividades, né? Outras capacidades. Por exemplo, a minha filha de 7 anos, ela ama ler.
né? Ela ama ler. Ela vai na biblioteca no final de semana, aqui, pega livro e ela engole o livro, né? Ela engole o livro. Mas por quê? Porque ela não... Além disso, ela vai no final de semana, né? Então, no final de semana, ela sabe que ela só tem um final de semana, mas ela não vai ficar o tempo todo do final de semana assistindo, né? Não tem como também. Então, nos momentos que ela tem mais livre, eu faço atividades para ela no final de semana, né? Inclusive com a família e para ela sozinha, né? O tempo que ela vai brincar, ela sabe. E ela ama ler quando ela tá assim, né? Então, a gente vai deixando as crianças terem esses momentos de ócio. A gente precisa disso, né? Então, como é que você vai fazer agora, por exemplo, para diminuir, né, esse excessivo acesso às tecnologias? Né? Você vai começar a se perguntar. Eu vou começar a pensar primeiro em relação ao meu esposo, certo? Você, à noite, chega em casa, né, do seu trabalho, seu esposo termina o trabalho dele, os seus filhos chegam. Você vai jantar. O que é que você vai fazer quando você vai jantar? Você tem televisão na sala? Você vai desligar a televisão. Desliga a televisão da sala. Você vai colocar uma regra na casa. Ninguém pode utilizar aparelhos eletrônicos na hora do jantar em casa. Nem você, preste atenção, não burle a regra que você mesmo fez. Nem você e nem o seu marido ou a sua esposa. Vocês não podem usar. E vocês também não vão permitir que os seus filhos usem. Porque se você disser assim, meu filho, você não pode usar. E aí, de repente, você pega o telefone, né? Você já vai estar se desdizendo. Entendeu? Você já vai estar se desdizendo, né? Então, você vai fazer isso, né? Você vai pegar a sua rotina diária. Principalmente, eu dei o exemplo do jantar, né? Eu te dei o exemplo do jantar, mas você vai pegar a sua rotina diária, né? E vai ver o que no decorrer do seu dia você vai poder fazer para reduzir esse acesso que você tem, né? Que os seus filhos têm, que o seu esposo tem. Eu sei que com os filhos é mais fácil da gente se organizar, né? Porque a gente pode limitar. O esposo, não. Né? Mas a gente precisa conversar, né? Ter esse tipo de conversa com o nosso esposo é importante também, né? Com o nosso esposo, com a nossa esposa, né? Porque vocês precisam de tempo juntos também, né? Imagine só que, pronto, meus filhos foram dormir. E agora eu vou ter tempo livre. Ah, eu vou ficar só aqui no celular, né? Poxa, e aí que horas é que você vai ter pra ficar com seu esposo, né? Com a sua esposa, né? Você precisa ter o tempo de vocês também. Se for pra assistir alguma coisa, que seja juntos, né? Escolher um filme juntos, né? Se for pra conversar sobre algo, né? Que tenha nas redes sociais ou num vídeo em alguma notícia que tá tendo, que sejam juntos, né? Mas não tire, né? Desse momento a capacidade de vocês estarem juntos, né? Porque aí, às vezes, você diz assim, o meu casamento tá esfriando. Claro que o seu casamento tá esfriando. Não é só porque você vai ter uma relação com seu esposo que o casamento vai durar. Você precisa ter convivência, você precisa ter contato e você precisa ter convivência com seu esposo. E essa convivência vai também se dar através da conversa, do diálogo, da comunicação. Não dá para um ir pro lado e o outro ir pro outro, certo? Então, isso também vai te ajudar a favorecer, né, o seu matrimônio, para que vocês não possam simplesmente cada um ir pro lado e não chegar um momento que não vai ter mais nem o que conversar, né? Então, por favor, faça esse exercício também, né? De ver o que você precisa reorganizar na rotina de vocês, né? A dois, de como vai ser feito isso, né? Então, já te dei a sugestão de desligar a TV na hora das refeições. Eu já te dei a sugestão de desligar os equipamentos, né? De celular também, nesse momento, né? E de limitar o tempo que o seu filho vai ficar nas redes sociais, né? Na internet, né? No celular. Às vezes você pensa assim, Bruna, o que é que eu faço para o meu filho me obedecer? O que é que eu faço para o meu filho ficar quieto? O meu filho não para. Como é que o seu filho vai ficar quieto se ele é hiperestimulado? A criança não tem hora para dormir, a criança passa o dia na televisão, a criança passa o dia vendo vídeo de celular, jogando. Ela é uma criança hiperestimulada. Ela não vai se aquietar. Uma criança hiperestimulada, ela não vai obedecer. Né? Uma criança hiperestimulada, ela vai estar sempre com estímulos, então ela vai estar sempre agitada, né? Então, você precisa limitar o que o seu filho vai fazer no dia a dia. Você precisa saber quais os momentos que ele vai poder ter acesso a isso, né? Porque, de outro modo, ele vai estar sempre
dependendo de estímulos para fazer coisas. E aí ele não vai conseguir dormir, né? Vai atrapalhar o sono, vai trazer ansiedade, vai trazer depressão, né? Nesse tempo agora, eu tava vendo uma reportagem sobre o FOMO, né? FOMO, né? Uma sigla para dizer, para essa doença, né? Que as pessoas tiveram uma depressão por conta das redes sociais, né? Que se deu por quê? Porque as pessoas começavam a olhar para a vida dos outros achando que a vida dos outros era melhor do que a sua, né? E essa doença é um tipo de depressão, né? Que foi desenvolvida, né? Depressão que foi desenvolvida por conta das redes sociais, né? Então, é isso que a gente quer realmente dar para os nossos filhos, né? É isso que a gente quer, jovens, adolescentes, né? Crianças cada vez mais super estimuladas, crianças, adolescentes mais ansiosos, né? Dependentes, é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer, não é? Então, que a gente possa refletir na nossa vida, né, familiar, o que a gente pode mudar para melhorar isso. Você não sabe, muitas vezes, o que seu filho está assistindo, você não sabe, muitas vezes, o que ele está se passando na vida dele, porque ele se tranca e você não tem acesso ao que ele está fazendo, né? Por favor, não deixe o seu filho sozinho com o computador, sem você saber o que ele está vendo, o que ele está assistindo, né? Principalmente se for uma criança muito pequena, né? Como eu falava outro dia na live sobre a sexualidade com o professor João Malheiro, né? Muitas crianças, elas começam a ter acesso à pornografia vendo um celular, num videozinho, entre um vídeo e outro, aparece uma propaganda, ele acha estranho, acha diferente, vai lá e clica, né? Num clique, pronto, você acabou com a pureza da criança, né? Então, saiba o que o seu filho está tendo acesso, né? Que tipo de mídia que ele está assistindo, né? Não deixe que ele fique sozinho, né? Nessa situação. E, a partir disso, você vai conseguindo conviver mais com o seu filho, né? Conversar mais com o seu filho, né? Muitas vezes ele tá ali só esperando que você comece uma conversa. Às vezes ele parece que não gosta, né? Ele tá ali e parece que ele não gosta. Mas sim, você precisa disso, né? Você precisa conviver mais com o seu esposo. Você vai conviver mais com o seu esposo se você começar primeiro a reduzir o uso. Porque eu te garanto, ele vai ver, né? O seu esposo e a sua esposa, né? Ou a sua esposa. Eu te garanto que o seu cônjuge vai ver que você reduziu o uso das redes sociais, por exemplo, e ele também vai reduzir, né? É um efeito cascata. Se você começar a diminuir, você vai melhorar a qualidade do seu tempo. E o seu esposo, os seus filhos, eles também vão melhorar a qualidade do tempo deles, né? Então, hoje era o que eu queria trazer para vocês, nessa reflexão. Vou deixar para você essas dicas, né, que eu falei já. Diminua o uso da tela dos seus filhos, reduza, tire todo esse estímulo, que ele não precisa de todo esse estímulo. Desliga a televisão na hora do jantar, né? Tira a televisão na hora do jantar. Tira o celular da mesa na hora do jantar, né? Conversem na hora das refeições, né? Não deixe que as horas das refeições sejam permeadas também por esse acesso da comunicação externa e impeçam que a comunicação interna da família de vocês seja diminuída ou até desprezada, né? Então, é isso que eu quis trazer para vocês hoje. Eu espero que essa live tenha te ajudado a melhorar a comunicação com a tua família. Eu espero que essa live tenha te ajudado a crescer, né, nesse pensamento, nessa reflexão de reduzir o uso das tecnologias. Você precisa disso, a sua família precisa disso. Tá bom? Uma boa noite, fica com Deus. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, às 9 horas aqui do horário de Brasília. Tá bom? Boa noite, pessoal. Até mais.